vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a estática e um pouquinho sobre a dinâmica dos fluidos. Depois a gente definiu alguns conceitos importantes, densidade, pressão hidrostática, princípio de Pascal, Arquimedes. Aí falou um pouquinho no final da aula sobre dinâmica dos fluidos, né? Que era a parte de escoamento. A gente fez definiu alguns parâmetros importantes, né? Algumas definições importantes. E falamos sobre vazão. Falamos da equação da continuidade, que nada mais é do que a aplicação da conservação da massa. Aí faltou a gente fazer a consideração sobre energia. Usar o fato de que a energia se conserva para encontrar a equação de Bernoulli, que a gente vai fazer agora. Então, bora lá. A gente vai agora demonstrar a equação de Bernoulli. Então, imagine que você tem um escoamento dentro de um encanamento bem geral, assim, que o encanamento não é regular. Nem tem altura regular e nem tem espessura regular. Então, digamos que você tem um encanamento numa residência que ele sofre, por exemplo, um aumento na largura, por exemplo, assim, né? Nesse estilo. E aí você quer analisar o que acontece com esse fluido que escoa dentro desse encanamento irregular. Eu vou considerar que o fluido está escoando da esquerda para a direita, certo? Essa vai ser a direção do movimento do fluido, do lado esquerdo para o lado direito, certo? Aí vamos lá. Então eu tenho um fluido que vai entrar aqui do lado esquerdo, aqui vai ser a entrada. Aí eu vou pegar uma porção desse fluido e vou analisar o que acontece com ele ao longo do encanamento. Então, imagine que eu tenho essa porção do fluido, certo? Que se move para a direita com uma certa velocidade V1, que atravessa uma certa área, que eu vou chamar de A1, certo? O centro de massa desse fluido, né? Se eu puder calcular o centro de massa dele, eu vou perceber que ele está a uma altura que eu vou chamar de Y1, do meu nível de referência, e aqui ele está sujeito a uma pressão P1. Aí ele vai andar, se deslocar, a gente vai já analisar como é que isso acontece, até chegar na extremidade da direita. Quando ele chegar na extremidade da direita, ele vai se mover, vou analisar aqui uma porção dele, de novo. Ele vai continuar se movendo, porque o encanamento aqui não acabou. É só para a gente, né, fazer uma representação. Ele continua se movendo aqui com a velocidade V2. Agora o centro de massa dele está a uma altura que eu vou chamar de Y2. Ele está sujeito a uma pressão P2 e ele atravessa uma área A2. Certo? Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho um fluido, pode ser um líquido, para facilitar, escoando do lado esquerdo para o lado direito, com uma velocidade que, essa velocidade é constante ou variável ao longo do escoamento? O que você acha que, se você puder dizer quem é maior ou menor aí entre V1 e V2, quem seria a maior velocidade? V1. E a pressão, você acha que é constante? Deve variar também, né? Qual das duas pressões deve ser a maior, P1 ou P2? Vamos já ver isso daí, se é verdade, tanto para a velocidade como para a pressão. Para a velocidade já dá para saber, né? Porque a gente já demonstrou na aula passada a equação da continuidade. O que dizia a equação da continuidade? O que é a equação? Pronto. É o produto da área pela velocidade é constante. Então, se de 1 para 2 a área aumenta, o que deve acontecer com a velocidade? Diminuir, tá correto. Vamos ver agora o que acontece com a pressão, quando a velocidade varia. É isso que a gente vai mostrar aqui na com a equação de Bernoulli. Então vamos lá, eu tenho esse fluido que está aqui do lado esquerdo e ele vai escoar para o lado direito por conta dessa diferença de pressão, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse fluido e qualquer coisa na natureza obedece a um princípio muito mais geral do que a equação de Bernoulli, que é a conservação da energia. A equação de Bernoulli, ela é uma aplicação da conservação de energia, como vocês vão ver. A gente vai demonstrar ela usando conceitos de conservação de energia. Então, eu vou usar o princípio do trabalho e energia cinética, que diz assim, ó, que a variação da energia cinética que o sistema sofre é igual ao trabalho total desse sistema, sobre ele e feito por ele. A energia cinética varia? Varia. Vamos calcular, então, primeiro quanto é que seria a variação da energia cinética. Vamos lá.
Então, a variação da energia cinética, no caso, ΔK, seria quem? ΔK é igual a 1/2. Eu estou analisando essa porção de fluido que vai andar para a direita. Então, eu vou dizer que é um ΔM, vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. A variação, eu estou botando podia botar K2, K1 e depois subtrair. Já estou botando logo ΔK. Só que a gente não usa massa, não é um parâmetro que a gente trabalha com fluidos. O que a gente coloca no lugar da massa? Pronto. Então, em vez de colocar a massa, eu vou escrever 1/2 de densidade, ρ, vezes o volume, vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Certo? Isso é a variação da energia cinética. Vou guardar bem aqui. Vou guardar isso daqui aqui. Agora, vamos ver quem é o trabalho total sobre esse sistema. Para saber o trabalho total, a gente precisa saber que forças realizam o trabalho. Né? Qual é a primeira força que você pensa quando você vê um sistema como esse? Quando você tem um sistema, normalmente a primeira força que a gente coloca no sistema é, pronto, o peso, a gravidade. O peso vai realizar trabalho sobre esse sistema? Vai haver trabalho da força gravitacional sobre esse sistema? Sim ou não? Sim, porque sim. Quem acha que sim, está correto, vai haver trabalho da força. Por quê? Porque tem diferença de altura, né? Então, vai haver um trabalho ou feito pela força gravitacional ou feito por alguém para vencer a força gravitacional. Ó, acontece um desnível aqui, tem um desnível aqui, ó. Então, o peso vai realizar trabalho, né? É como se você, por exemplo, tivesse essa caneta aqui embaixo e você quer que ela suba aqui para cima. Alguém vai ter que realizar trabalho. A mesma coisa ali da água, né? Um agente externo realiza o trabalho contra a gravidade. Se eu fosse ao contrário, se a água escoasse de 2 para 1, o peso realizaria trabalho? Também, né? Só que um trabalho feito pelo sistema, ou seja, é um trabalho espontâneo, né? Ao contrário de 1 para 2, não é espontâneo. Alguém tem que realizar esse trabalho sobre o sistema. Então, eu vou fazer isso, vou calcular o trabalho do peso, o trabalho gravitacional. Vamos fazer o trabalho gravitacional. Quem é o trabalho da força gravitacional? Quem é? Massa, MGH, né? MGH, de forma assim, bem geral. Para o nosso caso, não vamos escrever massa nem ΔM. A gente vai escrever como ρ ΔV. Então, o trabalho do peso vai ser igual. Depois eu coloco aqui o sinal. Vou colocar ρ ΔV, é a massa, vezes a gravidade. Quem é a altura que ele sobe ou que ele desce? Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Esse trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Porque o peso seria uma força para baixo, né? Aqui botando assim geral. E o deslocamento seria para cima, né? Um DL, DS, DR, como você queira chamar. Um deslocamento aí infinitesimal, para cima. Ou DY, né? Já que a gente está em Y. Então, menos ρ, ΔVG, Y2 menos Y1. Vou guardar isso aqui também. É o trabalho da força gravitacional. Tem mais alguém que realiza trabalho? Ou sobre o sistema ou pelo sistema? Existe mais algum trabalho aí realizado? Olhe para a situação e pense um pouquinho. A gente já colocou o trabalho do peso, correto? Agora imagine a situação. Você tem um encanamento, aí você vai colocar água na entrada desse encanamento, certo? Imagine que você tivesse aqui esse encanamento, aí você tem uma mangueira e coloca água bem aqui na entrada. Essa água vai fluir para o lado 2? Desse jeito que eu estou dizendo, coloca a água bem aqui, pega uma torneirinha e liga ela bem aqui e deixa a água aqui. Ela vai fluir para o lado 2? Não. O que tem que acontecer para ela fluir para o lado 2? Pronto. Tem que ter alguma variação de pressão. Ou, de forma ainda mais simplificada, alguém tem que empurrar, né? Ou puxar do outro lado. Ou o motor que vai empurrar isso aqui, fazendo uma força aqui desse lado, né? Através dessa área. Ou, do outro lado, alguém, uma bomba, vai sugar isso daí. De qualquer forma, é exatamente isso que vocês disseram. É uma diferença de pressão que vai fazer esse fluido escoar do lado esquerdo para o lado direito. Sempre o escoamento acontece
na direção da pressão menor. Onde a pressão for menor, o escoamento é para onde o escoamento acontece. Sempre. Né? Essa é a tendência natural. Então, tem que haver diferença de pressão. Por exemplo, quando você vai tomar um canudinho, se você não sugar, o líquido não sobe. Né? Não sobe, espontaneamente ele não sobe. Ele só sobe quando você suga, você está o quê? Diminuindo a pressão. Aí o líquido vai fluir na direção da pressão menor. Né? Quando você respira, é exatamente a mesma coisa. Quando você inspira, você está diminuindo a pressão no pulmão. Aí o ar vai, o fluido entra. Né? Aí quando você expira, o diafragma empurra de volta, aumenta a pressão e aí ele sai. Porque a pressão fora fica menor que dentro, então ele vai para onde a pressão é menor. Né? Essa é a tendência natural, você ir para onde a pressão é, o fluido escoar para onde a pressão é menor. Então, tem que ter aí um terceiro elemento nessa nossa equação, que é justamente esse agente externo, essa força. Então, vamos calcular o trabalho dessa força externa. Trabalho da força. Vamos botar assim, trabalho da força F. Para a gente simplificar os cálculos, vou dizer que essa força é constante. Então, como é que eu posso dizer, calcular e escrever o trabalho dessa força? Se ela é constante, F vezes um ΔX, deslocamento em X. Né? Aí vamos lá. Trabalho da força. Ora, essa força, para a gente não é muito legal escrever em termos de força. Vocês mesmos disseram quando eu perguntei que tem uma variação de pressão. Né? Então, em vez da força, eu vou colocar, pronto, pressão vezes a área. Pressão vezes a área vezes ΔX. ΔX é o deslocamento ao longo do eixo X. Esse deslocamento, por exemplo, entre dois trechos, ó. ΔX, né? Se eu multiplicar a área vezes ΔX, o que eu vou obter? O volume. Então, o trabalho da força vai ser igual a P ΔV. Pronto, vou guardar isso daqui. Só que eu tenho... aqui eu só coloquei o trabalho, não coloquei o total. Ó. Observe que aqui eu já coloquei o ΔK, aqui eu já coloquei o trabalho da força gravitacional entre os pontos 1 e 2. Aqui vamos fazer também para os pontos 1 e 2. Vamos lá, vamos fazer aqui separado. No lado 1, o trabalho realizado pela força do lado 1. Então, vai ser a pressão 1 vezes ΔV. O trabalho do lado 2 vai ser quem? P2 vezes ΔV. O ΔV é o mesmo? Sim ou não? Sim. Por que ele é o mesmo? Tá? Porque o fluido é incompressível, né? Então, o volume é o mesmo. Pode mudar a largurinha dele, pode mudar e muda, porque a área mudou, mas o volume não muda, né? Foi o que a gente usou isso na equação da continuidade. Agora vamos analisar os sinais. Vamos lá. O trabalho da força 1 é um trabalho realizado sobre o sistema ou pelo sistema? Olha para a situação, pensa um pouquinho. O trabalho da força 1 é realizado pelo ou sobre o sistema? Sobre o sistema. Foi alguém, um agente externo, que empurrou, né, de alguma forma, aquele fluido do lado 1 para o lado 2. Então, é um trabalho que alguém realiza sobre o sistema. O sistema não gasta energia para fazer isso daí, concorda? É alguém que vem e empurra o fluido. Então, é um trabalho positivo mesmo. Né? Do lado 2 agora, o trabalho é realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Do lado 2. Quem é que vai empurrar essa porçãozinha aqui de fluido do lado 2? É um agente externo ou é o próprio sistema? É o próprio sistema. Isso aqui está cheio de fluido. Né? Então, o que acontece? Você empurra essa partezinha inicial. Essa partezinha inicial empurra a próxima. Que empurra a próxima, que empurra a próxima e assim vai. Então, o lado 2, quem realiza trabalho, é o próprio sistema, que empurra uma parte dele contra a outra e aí ele escoa. Então, o sistema gasta energia para fazer isso daí. É um trabalho negativo. Certo? Aí, vamos juntar tudo. Então, vou chamar isso aqui de 3. Aqui, vou juntar os dois aqui, na verdade. Vamos chamar assim, ó. Trabalho da força. Então, vou somar os dois. Vai ficar ΔV igual, aliás, vezes P1 menos P. Pronto. Vou chamar isso aqui de 3 e vou juntar 1, 2, 3. Na equação, no teorema do trabalho e energia cinética. Vamos lá. Fica assim, ó. A variação da energia cinética já está lá, ó. O meio de ρ, ΔV, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, igual a, aí tá aqui, ó, 2 menos ρ,
ΔV G Y2 menos Y1 menos, aliás, mais ΔV P1 menos P2. Pronto, tá aqui. Aí, olha só, vamos organizar isso daí melhor. Tem ΔV nos três termos, né? ΔV, ΔV, ΔV. O que sobrou? Vamos lá, vamos organizar. Vamos escrever logo abrindo os termos. Vai ficar assim, ó. 1 meio de ρ V2 ao quadrado menos 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a menos ρ G Y2 mais ρ G Y1 mais P1. Aqui, né? Vem aqui, mais P1 menos P2. Então, o que você acha que a gente vai... Como é que eu posso organizar isso daí melhor? Eu tenho um índice 1 e um índice 2. Vou botar tudo que é 1 para um lado e tudo que é 2 para o outro. Vai ficar assim, aqui, ó, P1, aqui Y1 e aqui V1, vou juntar. E aqui Y2, P2 e V2, vou juntar. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó, P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado mais ρ G Y1 igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ G Y. Essa é a equação de Bernoulli. Vamos discutir um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Pronto. Essa é a famosa equação de Bernoulli, que foi anunciada por Bernoulli, Daniel Bernoulli, no século XVIII, mais ou menos. Essa equação, na verdade, ela já é um caso especial. Ela, na verdade, a equação mais geral é mais complexa porque envolve viscosidade. Por exemplo, a gente não considerou o fato de que se o atrito atuar, eu tenho que botar esse trabalho do atrito também lá. Eu não considerei isso daí porque a gente está, a aula passada eu até falei, a gente está estudando só escoamento não viscoso, sem atrito. Mas na realidade tem atrito. Aí você tem que incluir aqui. Então a expressão fica maior. A gente vai usar só esse caso especial, que já é um caso bem geral, né, da equação de Bernoulli. A mais complexa é Navier-Stokes, que tem mais termos. Então a gente vai usar só a equação de Bernoulli. Talvez no curso de fenômeno de transporte, acho que vocês veem ela com atrito, que ela é maior, né? Então vamos analisar o que diz essa equação aí. Preste atenção, daqui é ela. Na verdade, preste atenção, depois copia. Isso aqui é a mesma coisa, concorda comigo, que eu escrevi assim, ó. P mais 1 meio de ρ V2 mais ρ GY igual a constante, concorda? É isso que essa equação está dizendo, né? Ou seja, o que essa equação está dizendo? Ela está dizendo que, ao contrário do que vocês me disseram no começo da aula, se a velocidade aumenta, o que tem que acontecer com a pressão? Diminuir. E se, ao contrário, se a pressão diminui, o que tem que acontecer com a velocidade? Aumentar. Vamos fazer dois casos especiais. Vamos fazer o caso especial com um fluido estático. Ou seja, o caso que a gente viu na aula passada, o fluido em repouso. Se o fluido estiver em repouso, é porque V1 e V2 são zero. Então, se V1 for igual a V2, for igual a zero, essa equação vai cair nisso daqui, ó. Vamos ver, vai ficar P1 mais ρGY1 igual a P2 mais ρGY2. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. P1 ou P2, tanto faz, igual a P1 mais... Concorda? É a mesma coisa. Essa equação aqui, vocês já viram isso aqui em algum lugar? Na aula passada, não foi? Que foi, a gente demonstrou isso daí, chamou de pressão hidrostática, não foi? A pressão no ponto qualquer do fluido é a pressão externa mais a pressão do fluido. É exatamente o que diz a equação de Bernoulli, porque a equação de Bernoulli é mais geral do que aquela da aula passada. Ou seja, se você tiver um fluido estático, Bernoulli cai na expressão que a gente já tinha visto para a pressão hidrostática. Como tem que ser, né? Se Bernoulli é um caso mais geral. E se não houver desnível? Se o encanamento for todo no mesmo nível? Se não houver desnível, então é porque Y1 é igual a Y2, que é igual a um zero qualquer, a zero.
Né? Então vamos fazer isso nessa equação de Bernoulli. Como é que ela vai restar? Vai ficar assim, ó. P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais meio de ρ V ao quadrado. Olha para essa equação. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, que P mais 1 meio de ρ V ao quadrado é constante. Ou seja, se a velocidade de escoamento aumenta, vou até botar assim, P mais meio de ρ V ao quadrado é constante. Ou seja, se a velocidade de escoamento aumenta, o que acontece com a pressão? Diminui. Exatamente o que aconteceu lá. Né? Aqui no caso, ó, na verdade, foi o contrário. Né? Na verdade, aqui, aqui o que você tem é uma mudança na velocidade que também vai provocar uma mudança na pressão. E essa equação aqui, ó, ela explica, por exemplo, o funcionamento, não é bem o funcionamento, mas explica o princípio que faz uma asa de avião, um avião se manter em sustentação. A gente sabe que a asa do avião, ela não é plana, não é reta, ela é meio abaulada assim em cima. Né? Eu estou exagerando um pouco mais para a gente visualizar melhor. Mas ela é, na parte de cima, ela é mais barricudinha, embaixo ela é reta. Por quê? Para poder o avião ficar no ar, para haver sustentação. Porque você sabe, digamos que o avião está indo para lá. Né? Então ele vai cortar aqui uma camada de vento, de ar, e aí esse vento vai escoar aqui por baixo, e aqui em cima vai fazer uma curva, e vai ter essa trajetória. Ora, para que o ar saia aqui desse ponto e chegue aqui nesse ponto, em cima e embaixo ao mesmo tempo, aonde é que ele tem que escoar mais rápido? Em cima ou embaixo? Em cima. Então V1, vou chamar aqui V1 e aqui V2, V1 é maior que V2. Se V1 é maior que V2, P aqui, a pressão aqui em cima é maior ou menor que embaixo? Menor. Então, P1 é menor que P2, onde aqui é P2. Ou seja, deve haver uma diferença de pressão de baixo para cima que faz com que haja essa força que alguns livros chamam de força de sustentação. É um empuxo. Nada mais é do que um empuxo. Né? Então, a equação de Bernoulli ela é um caso especial, mas é um caso especial bem importante. E aí a gente precisa analisar isso daí. Perceba que não é assim um princípio novo. É só a aplicação do quê? Da conservação de energia, né? Do fato de que o trabalho é igual à energia cinética, a variação da energia cinética. Aí o que eu fiz? Escrevi a variação da energia, o trabalho do peso e o trabalho do agente externo, da força, que provocou a variação de pressão. Juntei todo mundo e aí encontrei a equação de Bernoulli. Certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo vai saber demonstrar na prova? Vai, Sofia. Lá em cima tem uma pressão maior. É porque essa pressão é a pressão, cuidado para não confundir. Essa pressão aqui é porque tem a pressão causada pelo agente externo. Por exemplo, quando você suga, pronto. Exatamente. Tem a pressão causada pela própria variação da velocidade e a pressão de um agente externo, entendeu? Que são diferentes, né? Que é, por exemplo, o canudinho, quando você chupa, é um agente externo ali que está. Essa é uma variação de pressão que tem fluido escoar. Mas se o canudo tivesse, se ele não fosse reto, né? Se ele tivesse, assim, sei lá, uma parte mais larga, por exemplo, aí aqui dentro ia haver uma variação de pressão que não tem a ver com a pressão que você diminuiu aqui na boca, entendeu? Certo? Oi. Pronto. Aumenta. Não, tudo bem. É porque é exatamente a pergunta que ele fez aqui. Porque quando você coloca a pressão, porque são duas coisas diferentes. Quando o fluido atravessa, digamos que ele está aqui, certo? O encanamento, aí ele vai passar por uma parte aqui mais larga e depois mais estreita. Certo? Aqui a velocidade é uma, aqui a velocidade é outra, aqui é maior do que aqui, né? Então o que acontece? Ele vem escoando, aí quando chega bem aqui ele vai mais devagar. Certo? Ele vem aqui rápido e aqui ele vai um pouco mais devagar. Então aqui o que acontece? A pressão é diferente. Né? A pressão daqui vai ser menor, a pressão daqui, aqui, como a velocidade é maior, né? Essa pressão aqui vai ser menor.
Só que o que acontece? Ele só escoa porque são duas pressões diferentes. É isso que o Matheus até me perguntou. Uma é a pressão externa, que é a que você faz. Que essa pressão aqui, aquela pressão que eu coloquei lá na figura, é a pressão que um agente externo tem que causar para poder o fluido escoar. Certo? E outra coisa é a pressão que o próprio fluido... Por exemplo, a pressão externa é entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Essa diferença, isso aqui que tem, é daqui para cá que tem que haver diferença de pressão. No meio, essa pressão também vai variar. É essa pressão que vai diminuir ou aumentar conforme a velocidade. Entendeu? Por exemplo, daqui para cá vai haver mudança de pressão. Aqui a pressão é maior ou menor que aqui? P1 e P2. Aqui a velocidade é maior, aqui a velocidade é menor. Então, bem aqui o que acontece com a pressão? Menor e bem aqui é maior. Mas ele escoa por conta da diferença de pressão daqui para cá. Ó. É diferente. Se fosse só daqui para cá, ele não ia haver escoamento. Teria que ter alguém fazendo alguma coisa aqui muito... para vencer isso daí, uma bomba, alguma coisa. A diferença de pressão que eu me referi é entre a entrada e a saída. Certo? E essa diferença de pressão que a gente escreveu da equação de Bernoulli é a diferença de pressão causada pela diferença de velocidade. A questão 1 fala assim, ó. Dois recipientes cilíndricos iguais, com bases no mesmo nível, contêm um líquido de densidade 1,3 vezes 10 a 3, 1,3 vezes 10 a 3 kg por metro. A densidade, a área de cada base é 4 centímetros quadrados. 4 centímetros quadrados. Mas, em um dos recipientes, a altura do líquido é 0,854 metros e no outro, a altura 2 é 1,56 metros. Determine o trabalho realizado pela força gravitacional para igualar os níveis quando os recipientes estão ligados por um tubo. Então, você tem o seguinte, você tem dois recipientes exatamente iguais, mesmas dimensões, e eles estão colocados sobre a mesma mesa, mesma altura, certo? Aí, em um deles, você tem um líquido, na verdade é o mesmo líquido separado em duas partes, mesma densidade. Em um deles, o líquido está a uma altura H, no caso é o H2, que é o maior, né? H2, maior. E o outro fluido, aliás, o fluido do outro recipiente, está numa altura menor, H1. H1. Certo? Aí, olha só, o que vai acontecer? Você vai, de alguma forma, comunicar esses dois fluidos, esses dois recipientes. E aí, o que vai acontecer com o fluido? Ele vai sair do recipiente que tem mais ou menos fluido. Mais fluido e vai escoar em direção ao recipiente que tem menos fluido. Até quando? Vai esvaziar o de um para o outro? Não. Até que o nível fique igual. Ou seja, até que esse nível aqui baixe para mais ou menos aqui e até que esse nível suba para mais ou menos aqui. Concorda? Então, ele quer saber o trabalho que o peso realiza quando isso acontece. Ou, no caso, você pode calcular o trabalho para descer o nível mais alto ou para subir o nível mais baixo. É a mesma coisa, né? O fato é que, daqui para cá, desse nível maior para esse nível menor, que altura é essa? H2 menos H1. E a altura de fato que o fluido sobe ou desce, que é a mesma? É quem? Essa alturinha aqui? H2 menos H1 sobre 2. Pronto. Aí agora a gente vai, então, calcular o trabalho da força gravitacional. Quem é o trabalho da força gravitacional? mgh. No caso, M eu vou chamar o ρV, então vai ficar ρVgh. Aí vamos escrever para o nosso caso. Vamos lá. Trabalho da força gravitacional. O ρ vou manter ρ. O G eu vou colocar aqui. Esse volume, quem é? A área da base, A, vezes a altura. Que altura? Que no caso é y2 menos y1 sobre 2. Né? Que é a altura em que um sobe e que o outro desce.
H1 menos H2, certo. H2 menos H1 sobre 2. Vezes que essa altura, a mesma, né? Vou até botar assim separado só para você lembrar. H1, 2 menos H1 sobre 2. Aí é só você substituir. Você tem o ρ, tem o g, tem o a, tem as alturas. Só tem que ter um cuidadinho, porque isso aqui está em centímetros quadrados. E o resto está em metro, a gravidade em metro, o trabalho em joule. Você tem que lembrar de transformar isso daí com cuidado. Você vai ter muitos tipos de transformação, porque tem muitos problemas que tem unidades em centímetros cúbicos ou em metros quadrados, aí você vai ter que fazer a transformação. Só para lembrar a transformação, né? Aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, quarta série, né? Aqui, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pronto. Voltando aí no tempo. Você quer transformar de centímetro para metro, né? De centímetro, presta atenção. De centímetro para metro, você vai voltar 2 casas decimais. 10 a menos 2. Só que é de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, ao quadrado. 10 a menos 4, né? Você quer transformar de centímetro cúbico para quilômetro cúbico. De centímetro para quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Só que é cúbico. Eleva ao cubo. 10 a menos 15. Certo? É a mesma transformação que você já fazia. Só que como é, se for de centímetro, se for quadrática, a transformação eleva ao quadrado. Se for cúbica, eleva ao cubo e assim vai. Certo? Só tem que ter cuidado com esse tipo de transformação. A maioria dos problemas vai estar em metro cúbico. É difícil você ver um em litro. A maioria vai ser realmente em metro cúbico. O volume vai ser dado em metro cúbico, centímetro cúbico e tudo mais. Vamos lá. Terceira, ó. A terceira não é uma questão fácil realmente. O item A até que é fácil, mas o item B é mais complicado. Ele diz assim, ó. Qual seria a altura da atmosfera se a densidade do ar fosse uniforme? Então ele quer saber a altura H da atmosfera se a densidade fosse uniforme. Aí depois o item B. Aí lá no final ele fala assim, ó. Suponha que ao nível do mar a pressão é 1 atm. Então a gente vai dizer que a pressão atmosférica P0 é 1 atm. E a densidade do ar é 1,3 kg pronto, por metro cúbico. Então ele quer saber a altura da camada de ar, né, da atmosfera, se a densidade fosse uniforme. Então o que você tem? Imagina a situação, você tem aqui a Terra e você tem aqui a camada, até onde acaba a atmosfera. Isso aqui, daqui para baixo é a atmosfera, ele quer saber essa altura H aqui, ó. Certo? Aqui é a Terra e lá fora é o final da atmosfera. Então o que eu vou fazer? Ora, eu sei que eu vou considerar esse fluido um estático. Né? Vamos considerar a princípio que o ar está parado. Se ele está parado e ele me deu uma pressão e me deu a densidade, o que eu vou pensar para resolver isso aí é a equação. Na verdade, tem pouquíssimas opções para você resolver os problemas. Né? Tem a equação da continuidade, que você praticamente usa de cabeça. De fato, tem a equação de Bernoulli. Pronto, é a equação de Bernoulli. Que aí você cai no caso especial do estático, que é a equação da pressão hidrostática. É basicamente a única equação que tem. Né? E a definição de força com relação à pressão. Mas basicamente a equação que você vai usar é Bernoulli. Então vamos usar Bernoulli para o caso especial de um fluido estático, que é quem? P2 igual a P0, ou um certo P igual a P0, mais ρGH. Presta atenção. Foi a equação que a gente demonstrou na aula passada. Né? Vamos fazer isso daí. Aí o que eu vou fazer? Eu quero a altura. Né? A gravidade eu sei, a densidade ele me deu e a pressão atmosférica ele me deu. P, ou P2, como você queira chamar, eu que escolho que ponto é esse. Né? Mas qual é o ponto, pelo que o problema me pediu, que você acha que vai ser mais conveniente escolher? Bem aqui, ó. Né? Porque se eu botar o P aqui e o P0 aqui, aquela altura vai ser justamente a altura da atmosfera. Se eu colocar o P bem aqui, eu não vou ter a altura da atmosfera. Né? Então eu vou botar lá no final. Se eu colocar essa pressão, se eu considerar o ponto 2 aqui como sendo o final da atmosfera, quem é essa pressão? 0. Não tem mais A em cima para fazer pressão, então 0 igual a P0. Esse sinal é positivo ou negativo?
Se você não souber, você pode colocar positivo e no final você vai encontrar um H positivo ou negativo. Se você colocar lá positivo, você vai encontrar um H negativo. Aí é só para você lembrar que ele está contrário ao seu referencial. Mas de acordo com o que a gente falou na aula passada, esse sinal aqui a gente vai botar negativo, por quê? Porque à medida que a gente sobe, o que acontece com a pressão? Diminui, porque vai ter menos ar em cima. Né? Então a pressão diminui quando a altura cresce. E aumenta quando a altura decresce. Então eu vou botar isso aqui menos ρ, G, H. Então quem é o H que eu quero? É P0, que ele me deu, sobre ρ, que ele deu, G. Quanto é que vai ser essa altura? 7,9 quilômetro, né? Certamente, pronto. Pronto, então esse é o item A. Certo? O item B ele fala assim, ó. Vamos entender o item B. O item B é que é mais complicado. Ele fala assim, ó. Qual seria a altura da atmosfera se a densidade do ar diminuísse linearmente até zero com a altura? Presta atenção. Eu quero que a densidade do ar diminua linearmente até zero com a altura. Então, presta atenção. A situação agora é essa daqui, ó. Tá aqui, na verdade é a mesma. Eu só vou refazer o desenho aqui para não ficar poluído lá. Então, tá aqui, ó. Aí eu quero o quê? Aqui é a Terra e lá em cima é o final da atmosfera. Eu quero essa altura aqui, H. Vou chamar a galinha para não ficar igual ao H. Pronto. Então, como é que eu determino essa nova altura? O que ele diz? Ele diz que a densidade, ρ, vai diminuir linearmente com a altura até zero. Onde é que essa densidade vai ser zero? Aqui embaixo ou lá em cima? Ela vai, vou ler até como o problema diz, ó. A densidade diminui linearmente até zero com a altura. Então aqui, onde é que ela vai ser zero? Aqui embaixo ou aqui em cima? Em cima. Ela vai diminuir até zero com a altura. Então bem aqui a densidade tem que ser quanto? Zero. Aqui embaixo a densidade tem que ser quanto? ρ0. A máxima, digamos assim. A densidade vai ser ρ0. Então, a gente vai ter que procurar uma função que obedeça a isso daí. Ou seja, que seja zero quando a altura assumir o valor H' e que seja ρ0 quando a altura assumir o valor zero. Ora, é uma função... Então, presta atenção. Ela tem que ser do tipo... Presta atenção que aqui está a dificuldade da questão. Então, primeiro ela é uma função de y, concorda? A densidade vai mudar conforme muda a altura, y. Né? Você pode até botar H, mas aí vai confundir com um H fixo. Não é bom colocar a variável como H, né? Porque H vai ser o valor final que essa altura assume. Então, eu vou chamar Y a variação da altura. Y vai de 0 a H'. Certo? Aí vai ficar. Então, quem é essa densidade? Ora, eu sei que ela vai ter o valor máximo aqui embaixo, ρ0, e ela vai aumentar ou diminuir com a altura? Diminuir linearmente com a altura. Então, quando ela estiver lá em cima, ela tem que ser zero. Como é que eu faço para isso aqui zerar? Ora, é só eu fazer isso daqui vezes um fator que dependa da altura. Y sobre H'. Presta atenção nessa expressão e vamos fazer o teste. Não tem que diminuir com a altura? Presta atenção aqui, ó. Se eu colocasse só isso daqui, presta atenção nisso daqui, como alguém aí sugeriu. Professor, eu vou fazer ρy. Vamos fazer o teste e ver se isso aqui dá certo. Porque na verdade aqui é porque você já está me vendo fazer, fica mais fácil. Mas se você tivesse tentado em casa, você ia ver como é bem mais complicado. Alguém, não sei se foi nessa turma, que falou, professor, eu pensei em ρy. ρy, será que dá certo? Primeiro, quando o y for zero, isso aqui vai dar quanto? Zero. Não bate com o que ele disse. Ó. Quando a altura for zero, não pode ser zero, tem que ser máximo. Então já não deu certo. Né? Sim, quando o y for zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Não, eu estou dizendo assim, se fosse só isso aqui como alguém falou. Por isso é que tem que ter um termo constante na frente. Pronto. Diga lá. O dividido, pronto. Da onde é que veio a divisão? Se eu colocar só isso daqui, ó, o que vai acontecer? Vamos fazer assim, porque alguém também deu essa ideia. A professora faz a constante menos a função vezes a variável. Né? A primeira coisa que você pensa também, que isso é uma função linear, concorda?
Se eu tirar esse H de baixo, isso aí é linear. Obedece ao que ele quer. Né? Só que vamos ver se isso vai dar certo. Preste atenção. Quando esse y for zero, isso aqui vai dar quanto? Zero e vai ρ igual a ρ0. Deu certo. Então aqui embaixo bateu. Lá em cima, quando o y for h, imagina que não tem isso aqui embaixo. Quando o y for h, isso aqui vai dar quanto, essa parcela? Não vai dar ρ0 vezes h. Rho menos ρ0 vezes h, zero? Não. E tem que zerá-lo. Certo? Aí é por isso que você tem que ter o termo de baixo. Para poder zerar em cima. Você tem que fazer um teste. Aí é a dificuldade da questão. Você vai ter que fazer um teste até encontrar a função. A primeira ideia que se coloca é essa daqui. A primeira ideia que se coloca naturalmente é essa, ρy. Aí você já vê que não dá certo. Aí vai subtrair. É a segunda ideia mais comum também. Aí você vê que ainda assim não bate. Só vai bater quando você botar a constante embaixo. Por quê? Agora vamos fazer o teste da função. Vamos fazer o teste da função correta. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Quando esse y assumir o valor zero, lá embaixo, presta atenção. Quando o y for zero, que é aqui embaixo, zero vezes qualquer coisa, zero. Zera todo esse pessoal aqui e o ρ vai ser quanto? ρ0. Ok, deu certo. Quando o y estiver lá em cima e assumir o valor h', ele tem que ser quanto a densidade? Zero, pelo que o problema disse. Vamos ver se aqui dá certo. Quando esse y aqui for h', que está entre parênteses aqui, vai ser quanto? 1. 1 vezes ρ0, menos ρ0, 0. Pronto, bateu. Certo? Aí é a dificuldade. Você vai ter que ir fazendo o teste. Vai ter que ir testando. Primeiro você vai testar já com função linear. Né? Aí você vê que a função linear mais simples que a gente cogitou não deu certo. Para ela bater, vai ter que ter um termo h embaixo. H' no caso. Aí vamos para o problema. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. P2 ou P igual a P0 menos ρGH. Só que tem um pequeno detalhe. ρGH serve, não copia, deixa assim, eu vou apagar. ρGH é só para mostrar a equação anterior, para você ver por que não pode ser assim. Porque o ρ não é constante, né? Eu vou ter que somar todas as contribuições de cada densidadezinha que vai variando. Ou seja, vem aqui esse termo, a gravidade até tudo bem, pode manter, mas esse ρg, eu não posso botar mais aqui ρh, porque o ρ não é constante. O que eu tenho que fazer? Integral de ρ, o ρ de y, h agora não é um h fixo, é uma variável dy. Essa integral vai de onde a onde? Aí vamos lá. Aqui eu vou escolher de novo lá fora, 0. Aí vou logo passar esse P0 para lá, positivo, a negativo, negativo, positivo, igual a G vezes a integral, que é a nossa função, de 0 a y, de 0 a h'. A função vai ser ρ0 menos ρ0 y sobre h'. Isso tudo... peraí. Deixa eu passar isso aqui para o outro lado, tá muito espremido aqui, né? Que é isso? Vamos lá. Aqui, ó. Pronto, aqui para ficar menos espremido. Presta atenção, ó. Pra cá, ó. Pronto, eu vou colocar a função da densidade, certo? ρ0 menos ρ0 y sobre h' dy. Pronto. Essa é a função da densidade, né? Vamos integrar isso daí. Eu vou logo passar um para um lado, para o outro, vou arrumar o sinal, vai P0 igual a G. Aí presta atenção, que eu tenho duas integrais, né? Posso desequilibrar em duas. ρ0 dy, ρ0 dy, menos, aqui vai ter que multiplicar, né? Menos ρ0 y h' dy. Integral 0 a h' de ρ0, negativo, y sobre h' dy. Fecha colchete. Aí vamos lá. Resolver essa integral. Agora vocês já sabem, né? Não tem mais dificuldade. Não é isso? Sabe? Sabem sim, o professor me disse que vocês sabem. ρ0, constante, sai. Integral de dy, no limite superior. Pronto. ρ0, h. Pronto. No limite superior vai zerar. Menos, aqui, ó. Aqui isso aqui é constante, né, ó.
vai sair da integral. Vai ficar lá fora ρ0, H', e a integral de y dy sobre 2. Então vai sobrar lá fora ρ0, aí aqui em cima, vou botar logo de baixo, 2H', aí aqui vai ficar y ao quadrado, o resultado dessa integral é y ao quadrado sobre 2, né? Só que quando assumir o limite superior, H', pronto. O inferior vai zerar. Aí é só arrumar aqui agora, né? Ó. Aqui, na verdade, ainda pô, aqui, ó, ρ0, H' menos ρ0, H' sobre 2. Então vai ficar... Ah, Jesus. 2P0. Pronto. Aí você tem tudo, né? Ó, P0 é a pressão atmosférica, ρ0, no caso ρ0, é porque eu chamei ρ0. Deixa eu botar aqui ρ0, que aí fica, pronto. Pra não mudar lá, né? Pronto, aqui, ó. Pronto. Que é a densidade do ar, né? A densidade, digamos assim, a máxima. E aí o gelo lhe deu. Isso aqui vai dar quanto, essa galinha? 16 quilômetros também, né? Pronto. Questão 6. Bora, diz assim, ó. A figura ao lado mostra uma bola de ferro suspensa por uma corda de massa desprezível presa a um cilindro que flutua parcialmente submerso com as bases paralelas à superfície da água. Então, aqui são as bases até a altura. Aí ele fala assim, ó. O cilindro tem altura 6 centímetros. O cilindro tem altura 6 centímetros. Área das bases 12 centímetros quadrados. Densidade 0,30 gramas por centímetro cúbico. 0,30 gramas por centímetro cúbico. Aqui tem que transformar. E 2 centímetros de sua altura estão acima da superfície da água. Então, isso aqui, ó. Um Yzinho. Está acima da superfície da água, 2 centímetros. Aí ele fala. Cadê? Qual é a densidade? Não, qual é o raio da bola de ferro? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, essa bola de ferro, você precisa saber a densidade do ferro que tem no livro. Aí você consulta lá e vê que a densidade do ferro é 7.900 kg por metro cúbico. Aí vamos pensar um pouquinho. Pronto, vamos lá. Como é que eu resolvo esse problema? Ora, esse problema, você tem um sólido imerso no fluido. Então, esse sólido está sujeito a que tipo de força? Imerso no fluido. Tem outras várias, né? Pronto. O impulso é a força que caracteriza o fato do sólido estar imerso no fluido. Então, vamos colocar as forças que... Se você sabe que o sólido está imerso, que ele vai sofrer impulso, então vai ter que colocar um balanço de força aí. Ora, para baixo eu tenho que tipo de força atuando? Peso. Massa da bola de ferro vezes a gravidade. Para cima eu tenho quem? Pronto, eu tenho uma corda amarrando, então eu tenho uma tração e vou ter o impulso. Vou colocar a força de impulso no ferro. Certo? O cilindro também vai estar sujeito à ação do impulso, porque ele também está imerso na água. Então vamos lá, colocar para ele o peso dele, vou colocar aqui um pouquinho deslocado. Massa do cilindro, gravidade. O que mais? Que força que atua? Tração para baixo. E o impulso para cima. Força de impulso no cilindro. Pronto. Aí vamos lá. Vamos fazer o cálculo, ou vamos fazer a segunda lei de Newton para o cilindro e para a bolinha de ferro, né? Vamos fazer primeiro para a bolinha de ferro. Bola de ferro. Bola de ferro. Aí vamos lá. Para a bola de ferro, o que você pode afirmar? O sistema está em equilíbrio. É igual ao peso do cilindro, da bolinha. Aí vamos lá. A tração eu não sei, mas o impulso do ferro, que é a bolinha de ferro só. Presta atenção que aí é aqui onde muita gente erra. Até monta bem direitinho quando vai colocar o impulso, o impulso é uma força. Vocês até me responderam, quer dizer, essa pergunta que eu vou fazer, vocês já me responderam.
O empuxo é uma força que tem a ver com o fato de o sólido estar dentro do fluido, certo? Então, quando você for escrever o empuxo como ρ, V, G, os dados que você coloca aqui são os dados que relacionam o sólido com o fluido, certo? Essa densidade é a densidade do sólido ou do fluido? Do fluido. Esse volume é o volume total do sólido? É o volume que está dentro do fluido. Tem que ter esse cuidado, porque senão vai errar a questão só por essa falta de atenção. Então, aqui é um impulso que a bolinha de ferro sofre. Então, é a densidade. Ela está dentro da água, então é a densidade da água, vezes o volume da bolinha que está dentro da água, no caso é o volume todo, aí tudo bem, vezes a gravidade, igual a massa, vou escrever a densidade do ferro, volume da bolinha de ferro, gravidade. Botando isso aqui em evidência, isolando a tração, vou dizer que isso é volume do ferro, gravidade, ρ do ferro, menos ρ da água. Pronto, aí vou guardar isso daqui. É a tração. Vou fazer a segunda lei de Newton para o cilindro agora. Presta atenção. Para o cilindro, o que é que você pode afirmar? Força de empuxo que o cilindro sofre. Vamos colocar então de novo. A tração eu posso até já substituir. Vou logo colocar aqui. Volume do ferro. Quero falar errado. Volume do ferro. Densidade do ferro menos densidade da água. Isso é a tração. Mais o peso do cilindro. A massa dele, que é a densidade do cilindro que ele deu, vezes o volume do cilindro. Esse volume é quem? Pois é, agora preste atenção. Preste atenção no que a gente está fazendo. Eu estou colocando o peso do cilindro. É o volume submerso ou total? Total, porque todo ele vai sofrer a ação do peso. Então, volume total do cilindro vezes G igual ao impulso do cilindro. O impulso do cilindro, a densidade de quem que eu ponho aqui? Da água, vezes o volume agora. Só o volume do cilindro submerso, o volume submerso do cilindro, vezes a gravidade. Aí a gravidade aqui pode ir embora, ó. A gravidade vai embora, certo? Aí você diz, mas ele não deu o volume do cilindro nem o volume submerso. O volume do cilindro dá para você achar? Dá. Ele deu a área da base, deu a altura. Então o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e aí você acha, ó, 6 vezes 12. Né? Pronto, achou. Vai achar o volume do cilindro. O volume submerso, ele deu? Não, ele não deu. Só que dá para você fazer uma regra de 3 e fazer uma comparação, não é verdade? Porque você pode dizer assim, ó, quando 6 centímetros do cilindro, quando a altura do cilindro é de 6 centímetros, o volume dele é o volume total. Quando ele estiver só com 4 centímetros dentro da água, isso vai corresponder ao volume submerso. Concorda? Do cilindro. Aí daqui você tira o volume submerso do cilindro. E aí vai jogar aqui e vai obter o que ele quer ele quer o raio da bolinha. Diga. 2 vezes 4. É a área da base. É verdade, pode. Na verdade, pronto, é a mesma coisa. Fica melhor, Fica melhor mesmo, porque aí você vai colocando literal até o final, né? Menos chance de errar. Então ele quer que você ache o raio da bolinha. Então, se você achar o volume da bolinha, você tem um raio. Vamos isolar o volume. O volume da bolinha de ferro, presta atenção aqui, ó, vai ser ρ, vou botar logo, não dá para botar nada em evidência. Vamos lá, ρ da água, volume submerso do cilindro, menos o ρ do cilindro, volume do cilindro, sobre a diferença de densidade. Aí você substitui tudo. Vai achar o volume. Ele quer o raio. Ora, mas se você tem uma bolinha, qual é o volume dela? 4/3 de πr ao cubo. Aí você acha o raio. Vamos aí conversar um pouco sobre a questão 10. Não vou fazer, vocês vão fazer em casa, mas eu vou dizer a dica. Porque ela serve para... Pronto. Você vai ver uma aplicação da equação de Bernoulli, que aí você vai usar na 11, vai usar nas outras que tem escoamento, né, que não é estacionário. Tem várias outras.
Então vamos lá, daí diz assim, ó. A figura mostra um sifão. Um sifão, para quem não sabe, é esse tubo em forma de U que você usa às vezes para secar piscina de criança, piscina grande, né? De 5 mil litros, por exemplo, que não dá para você virar, é muito pesado, você seca com um sifão, né? Piscina de plástico não pode ter, você usa um sifão, né? Bota aquele tubo em forma de U, coloca dentro da piscina de cabeça para baixo, e aí ele vai escoar. Só que você não pode só botar lá o tubo. Você tem que, porque se você botar o tubo direto, a pressão aqui fora vai ser igual a pressão dentro e não vai ter escoamento. O que você vai ter que fazer? Vai sugar, e aí vai diminuir a pressão, a água vai entrar, e depois você solta e deixa lá. E aí ele vai esvaziar até que esse nível encontre a entrada do sifão, né? Se você quer esvaziar, você tem que botar o sifão lá embaixo. É isso que ele fala isso aqui. Aí ele fala assim, ó. Você tem um líquido de densidade de 1000 kg, sem viscosidade, aí ele dá esse H1, H2 e D. Aí ele pergunta, com que velocidade o líquido sai do tubo no ponto C? Então ele quer saber qual é a velocidade que esse líquido vai sair bem aqui, ó. Aí a gente vai ter que usar, é de cara que você vai ter que usar Bernoulli aí, né? Porque é a única equação que a gente pode usar para achar a velocidade de um fluido durante o escoamento. Então vamos usar Bernoulli. Para usar Bernoulli, qual é a equação de Bernoulli? Vou usar Bernoulli no ponto C, a princípio vou escrever relativa ao ponto C. Então PC mais 1/2 de ρ VC ao quadrado, que é quem eu quero, mais ρg, a altura do C. Vou chamar assim por enquanto, a altura do C. Só que para usar Bernoulli, eu tenho que escolher outro ponto, não é verdade? Porque isso aí vai ser igual a mesma equação em qualquer outro ponto. Você é livre para escolher qualquer outro ponto. A, B, C, você é livre. Só que é melhor você escolher um ponto que facilite a sua vida, né? Então, se você escolher, por exemplo, você pode escolher, por exemplo, o ponto A. É fácil escolher, não é difícil escolher o ponto A. Por quê? Aí você diz, para o ponto A, eu sei a pressão no ponto A? Não, mas é fácil calcular, né? Porque vai ser quem a pressão no ponto A? Vai ser a pressão atmosférica mais ρg vezes essa altura. Pronto, já achei a pressão no ponto A. A velocidade no ponto A, eu sei. A velocidade que o líquido entra aqui no ponto A, ele me informou? Não. Mas tem como você falar alguma coisa a respeito dela? Não, ela não está parada aqui. O líquido está subindo aqui, não está parado. O que você pode dizer a respeito da velocidade A? Da velocidade B e da velocidade C? São iguais. Por quê? Continuidade. É a mesma largura o sifão. Então a velocidade em qualquer ponto dentro desse sifão é a mesma. Então se você sabe a velocidade em A, ó, você já pode colocar, vai ficar uma variável só. Né? Outra coisa que você pode escolher, então você pode escolher aqui o ponto A, PA, papapá. Ou outra coisa talvez que facilite, que diminua as contas, é escolher o ponto D, que não está nem marcado lá, mas que você pode colocar o ponto D como sendo o nível da água. Se você escolher o ponto D, vamos escrever aqui. Quem seria a pressão no ponto D? A atmosférica. Já não precisava fazer uma conta, somar com ρgh. Já diminuiria uma conta, porque já é atmosférica. Mais 1/2 de ρ. Quem é a velocidade VD ao quadrado? VD. Agora, o que é que você tem que interpretar um pouquinho? Olha, imagina essa situação. Imagina que você tem uma piscina e você está usando um sifão para tirar a água da piscina. Certo? Aí passou a comparação entre a velocidade com que o nível da água baixa e a velocidade com que o fluido sai aqui do sifão. O que você pode dizer? Que lá em cima, o nível de água vai baixando muito lentamente em comparação com essa velocidade aqui, né? Ou seja, você pode dizer que lá na superfície a velocidade D vai tender a zero. Elimina mais um terço. Ganha tempo, né? Não perde tanto tempo fazendo conta. Mais ρgHD. Certo? Ou seja, tanto faz o ponto que você escolhe. Só tem que ser correto. Né? Tem que usar os dados corretamente. Fluido. É. Sempre é o rho do fluido. Certo?
Aí, olha só, então você pode escolher o ponto A, pode escolher o ponto D. O ponto B não é legal você escolher, por quê? Porque você não sabe a pressão lá. Né? Então não é legal você escolher. Aí depois do item B, ele pergunta o quê? No item B, ele pergunta qual é a pressão do líquido em B. Pronto. Justamente é o item, se você escolher o ponto B, você vai ter duas variáveis. Então, no segundo item, ele quer a pressão bem aqui, ó. Aí, o que você faz? Escolhe Bernoulli, aliás, aplica Bernoulli entre dois pontos. Aí você escolhe B e B, ou B e A, ou B e C, já que agora você achou os dados de C. Aí você escolhe quais são os pontos. Um tem que ser o B, o outro você escolhe. Hã? Não. Não necessário, que é o mesmo fluido que entra. Não precisa ser. Por exemplo, a pressão aqui, ó. A pressão aqui é igualzinha a pressão aqui. Não. Não são diferentes. Só lá em cima que é diferente. Lembra que a equação da pressão não tem a ver com o formato do recipiente? Só depende da altura. Certo? A velocidade em A, né? A mesma velocidade que você sabe. É. Mas então a velocidade em D, se fosse dentro do cano, seria a mesma em C, não? Aqui? Bem aqui dentro do cano? Sim, é. Aí a gente iria dar diferente. Não, eu estou fazendo fora do cano. Estou pegando a velocidade com que isso aqui baixa. Aqui dentro é a mesma. Sim, porque a velocidade depende da largura, né? A pressão aqui não. Seria os mesmos dados, só que teria uma velocidade. Não entendi. Estaria os mesmos dados ali, só que o segundo termo de Não, não são os mesmos dados, porque a velocidade aqui é diferente daqui. Pois é, A velocidade mudaria, não? Aí É. outra coisa diferente. Não, e a altura também, né? Um tá no chão, o outro tá D mais H2. Não tô falando desse, não. Tô falando da altura de D fora do campo, como você fez ali, e D dentro do campo. Sim. Seria os mesmos dados, excetuando a velocidade, não? Não, e a pressão, né? Porque a pressão é diferente. Aqui a pressão atmosférica, aqui tem fluido em cima. A pressão também é diferente. Né? Mas qual iria ser a pressão? Tem que calcular. Que é justamente o que ele pede no outro item. Certo? Você tem que fazer a continha. Não dá pra você dizer não. A única coisa que você pode dizer é a pressão em D e a pressão em C. Que são a atmosférica. Porque aqui só tem a atmosfera em cima. E aqui também está aberto para a atmosfera, para a pressão atmosférica. A única coisa que você pode dizer, as outras tem que fazer o cálculo. Não dá para dizer, não dá para determinar assim sem o cálculo, não. Certo? O item C, só para a gente finalizar, bem rápido. O item C, ele fala assim, ó. Teoricamente, até que a altura máxima, H1, esse sifão pode fazer a água subir. Ó, qual é a consideração que você vai ter que fazer para resolver o item C? O que tem que acontecer para o fluido sair do ponto A e chegar no B? Para ele ir de B para C, a própria gravidade leva, concorda? Mas para ele ir de A para B, a gravidade não leva. O que tem que acontecer para ele fluir de A para B? Diferença de pressão. É isso que você vai usar no item C. A pressão em C tem que ser o quê com relação à pressão de A? Menor, para poder ele fluir de A para B. Então, para fazer o item C, você vai ter que dizer que a pressão B tem que ser menor que a pressão A. O item B, que você já fez, você vai fazer uma expressãozinha parecida com essa, só que usando um dos pontos e o ponto B. Aí você já vai ter uma equaçãozinha, PB igual a papapá. É só você pegar a equaçãozinha que você terminou o item B e dizer que aquele PB tem que ser menor que o PA. Certo? Para fazer o item C.